Eu quero que você abra o texto bíblico comigo em 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler essa porção do versículo 1 ao versículo 7. Mas antes disso, eu queria destacar uma coisa que é comum a todos quanto nasceram de novo. A todos quanto foram salvos pelo amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Uma das maiores evidências, irmãos, de que nós nascemos de novo, sabe qual é? É o desejo de sermos usados por aquele que nos salvou. Uma das maiores evidências de que eu e você estamos em Cristo é que nós passamos a viver não mais para nós mesmos. Agora nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou por nós, para a honra e glória de Deus Pai. Ocorre que historicamente, irmãos, o clericalismo que distanciou o clero dos leigos trouxe uma ideia ou uma suposição, um conceito diferente, destoante do homem a quem Deus pode usar, emprestando ele a uma classe minoritária de pessoas, de sacerdotes. Por isso, tradicionalmente, havia um grande abismo entre os sacerdotes e aqueles que prestavam culto ao Senhor. Mas sabe que na nova aliança, Deus cumpriu efetivamente o seu propósito, nos fazendo nele uma nação de sacerdotes. O que é que isso significa, pastor? Significa que assim como eu, como pastor, como autoridade espiritual, sou sacerdote em Cristo Jesus, você também é, independente do cargo que você ocupe no corpo de Cristo. Todos nós, o mesmo acesso pelo mesmo sangue. O sacerdócio universal, uma das doutrinas mais caras do cristianismo e também da nova aliança. Mas é por conta disso que muitas pessoas, religiosamente, ainda se veem ou se enxergam tão distantes dessa graça de cooperar para o avanço e a expansão da obra e do reino de Deus. As Escrituras, no entanto, irmãos, revelam que esse sempre foi o interesse do Senhor. Localizar, encontrar na terra um coração que seja inteiramente dele. E uma vez que isso é localizado, irmãos, a Bíblia fala que ele se mostrará forte. Deus quer se mostrar forte, poderoso, para aqueles, ou na vida daqueles, através da vida daqueles, cujo coração está inteiramente ligado ao dele, inteiramente consagrado ao dele. Mas eu aposto que você e eu já fizemos uma oração, e que eu quero destacar ou chamá-la de oração perigosa. Que oração foi essa que nós fizemos quando fomos reconciliados? Nós dissemos ao Senhor: eis-me aqui. Quantos já disseram isso para o Senhor? Mantenha a sua mão levantada. Talvez isso seja um lembrete para você dos votos que um dia você fez a Ele. Nós dissemos a Ele que nos salvou por sua graça, por sua misericórdia: Senhor, a minha vida não é mais minha, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então nós nos prontificamos a participar da agenda de Deus nessa terra, mas não raramente, irmãos, nós esquecemos de calcular o custo de segui-lo. Nós esquecemos a sublimidade, a nobreza dessa tarefa que nos foi confiada graciosamente. Talvez nós não imaginávamos que essa oração, uma vez que fosse proclamada fielmente, exigiria de nós nada menos que tudo. Eis-me aqui é uma oração de entrega. Eis-me aqui é uma oração de renúncia. Eis-me aqui é uma oração de abnegação. Eis-me aqui é uma oração de prontidão. Eis-me aqui é uma oração de consagração ao Senhor. E por meio desse texto bíblico que nós abrimos aqui, irmãos, eu queria destacar
através da vida de um profeta de Deus chamado Elias, 3 aspectos dinâmicos, mas claros e presentes na vida de todo homem ou mulher que Deus usa. Você pode dizer assim comigo: apesar de mim, através de mim e em mim. Mais uma vez para fixar: através de mim, apesar de mim e em mim. Agora vamos de encontro ao texto bíblico. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste de Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Meus irmãos, o contexto em que essa palavra foi escrita é palco de uma grande crise. Não é diferente do que nós estamos vendo no Brasil e no mundo atualmente. Uma crise moral, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política e, sobretudo, uma crise espiritual. E antes de nós aplicarmos aquilo que esse texto traz para nós, nós temos que entender o que é que esse texto trouxe para os seus ouvintes e destinatários originais. Meus irmãos, é importante relembrarmos que depois de um período dito ou conhecido como teocrático, atendendo ao clamor de Deus, foi instituída na terra a monarquia. O povo de Israel começou a se comparar com os outros povos e suplicou, insistiu ao Senhor que se fizesse assim também na nação do Senhor. E então Deus concedeu aos homens, não porque quisesse originalmente, mas concedeu aos homens o fruto das suas orações, o fruto das suas petições. E num período de 120 anos, irmãos, sob os governos de homens como Saul, Davi, Salomão, Israel viveu como um reino unido. Porém, depois disso, tempos instáveis se deram naquela nação. A começar da divisão justamente dos reinos do sul e os reinos do norte. E a Bíblia vai contando naquela narrativa que quando os reis se prostravam diante de Deus, se humilhavam perante a sua poderosa mão, a nação prosperava. Mas quando o contrário acontecia, a nação enfrentava graves crises e ruínas. E isso foi acontecendo de forma muito dinâmica, recorrente. Ora Israel prosperava, ora Israel sucumbia. Ora Israel prosperava, ora Israel sucumbia. Mas neste inteirinho assume o governo um homem chamado Acabe. E de fato, esse nome eu acho que é profético, porque ele acabou com tudo. Acabe, irmãos, estava ladeado ou conjugado com uma mulher que sequer posso chamar de bênção, porque era mesmo uma atribulada, chamada Jezabel. Você conhece? Jezabel era feiticeira, Jezabel era idólatra, Jezabel era uma assassina de profetas. Se opôs de forma violenta diante dos homens que Deus usara naquele tempo. Ela controlava Acabe como se fosse um fantoche, era manipuladora. E essa mulher, irmãos, instituiu ali na nação de Israel um culto a uma divindade que não é aquela que eu e você adoramos, o único Deus vivo e verdadeiro, chamado Jesus Cristo. Mas ela instituiu uma adoração a um Deus chamado Baal.
o padroeiro da prosperidade dos pagãos. Instituiu culto a este ídolo. E foi justo num tempo como este, irmãos, que Deus levantou Elias, com o propósito de despertar uma nação, de voltarem a face diante daquele, diante de cada coisa, a quem cada coisa está nua e patente, e nada pode passar desapercebido diante dos seus olhos. Mas este homem, ele tem uma história de fato inspiradora. Eu e você, irmãos, estamos vivendo em meio a uma geração corrupta e perversa. A Escritura nos fala sobre isso. Estamos em Cristo, e de Cristo vamos prosperar, vamos avançar em glória em glória. Mas, irmãos, estamos no mundo, e o mundo jaz do maligno. Enquanto a nossa carreira em Cristo, ela é ascendente, a carreira do mundo, ela é descendente. Ladeira abaixo. Mas eu e você, tal como Elias, quando atendemos ao chamado do Senhor, nós nos dispomos a sermos vozes para essa geração corrupta e perversa. E volto a enfatizar, independentemente do cargo ou a função que você exerça dentro da sua igreja local. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos ministros da reconciliação, meus irmãos. A nós foi conferida a honra e o dever de fazer discípulos de todas as nações. De alcançarmos este mundo que está cego, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso a palavra de Deus nos diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te e eu te iluminarei. Meus irmãos, nós precisamos entender o teor dessa convocação de Deus. Dessa comissão que nos foi feita. Foi para um tempo como este que o Senhor te chamou. Foi para essa geração. Foi para este momento da história que nós fomos resgatados. Por isso a minha palavra para você a palavra de Deus para nós: seja forte e corajoso. Se você disse ao Senhor, eis-me aqui, isso é um sinal de que você se recusou a viver inutilmente. E essa oração proclamada por John Wesley ainda hoje me inspira. Senhor, não me deixe viver inutilmente. O que é viver inutilmente? É viver apenas pelos cuidados desta vida. É viver apenas para enriquecer. E nada contra a riqueza, contanto que ela não esteja governando os nossos corações. É viver, irmãos, apenas pela nossa fama. É viver apenas para a nossa vontade, para os nossos deleites. Isso é viver inutilmente, segundo a palavra de Deus. Mas aqueles que se propõem a viver para Deus, estes serão úteis para o propósito do alto. E o Senhor nos criou mesmo para a utilidade, irmãos. O Senhor não nos chama de servos inúteis. Se estamos em Cristo, nós somos úteis. E o Senhor conta conosco. Ele decidiu que nós seríamos as suas mãos, os seus pés, a sua voz nessa terra. Coluna e baluarte da verdade. É assim que Ele nos chama. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dEle. Chamados para anunciar as suas grandiosidades, as suas maravilhas. Anunciar as suas boas notícias. Mas no verso 1, e eu quero que você deixe esse texto aberto, por gentileza. Está escrito assim: Elias, que era de Tisbe, o tesbita, em Gileade, disse ao rei Acabe. Pare um pouco por aí. O primeiro termo aqui, irmãos, comentado, é justamente aquele que nós proclamamos e repetimos. Apesar de nós.
Se o mundo admira e valoriza o berço de ouro, o sobrenome, o status, a classe social, a influência política, nada disso pode recomendar um homem a Deus. Nada disso nos tornaria prováveis aos olhos do Senhor. Porque na Escritura nós vemos recorrentemente, Ele escolhe o fraco, Ele escolhe o desprezado, Ele escolhe o improvável, aqueles de coração quebrantado. O Senhor não resiste. E por que Ele faz isso? Porque é assim que Ele trabalha, para que se realce neles a excelência da sua glória. A Bíblia fala que Ele escolhe as coisas que não são, para envergonhar aquelas que são. Porque Deus não permite, irmãos, que ninguém, por mais importante que seja aos olhos humanos, se vanglorie na presença dEle. O que dizer da escolha dos discípulos também? Se haviam pessoas inadequadas, irmãos, naturalmente falando, para o cumprimento daquela missão, aos olhos dos homens, eram estes homens, eram aqueles discípulos, e Deus os chama para si. Mas o segredo, irmãos, é que Ele fala: vinde a mim e eu vos farei. O Senhor não procurou ninguém pronto, mas o Senhor procurou gente disposta. Vinde a mim e eu vos farei. Vinde a mim e eu vos farei. Esse é o trabalhar de Deus. Ele não nos chamou porque nós tínhamos ou reuníamos em nós mesmos todo o recurso, toda a habilidade, todo o talento. Mas Ele nos chamou para nos aperfeiçoar, para que justamente nessa comunhão santa com o seu Espírito, Ele nos dotasse de dons para edificar a sua igreja, para alcançar o mundo que está perdido, para que se cumprisse em nós o seu propósito, o seu ministério. Possivelmente aqueles homens aos quais Deus chamou, nem eles mesmos se sentiam adequados, nem eles mesmos acreditavam. De início, a palavra, irmãos, está recheada de anônimos, ou popularmente, de Zé Ninguéms para o mundo. A palavra está recheada de gente improvável, mas que Deus, por sua obra, transforma em grandes homens. Vejamos, Jeremias: eu sou apenas uma criança, parafraseando. Moisés: mas eu sou pesado de língua. Gideão: eu sou o menor da minha tribo. Davi: eu sou apenas um pastor de ovelhas. Meus irmãos, eu estava assistindo um documentário que até os dias de hoje mexe comigo também. O Legado da Colheita, do evangelista Reinhard Bonk, falecido em 2019. Teve um ministério relevante demais no continente africano. Foi um grande evangelista. E uma frase da narradora me deixou mesmo inspirado. Ela dizia assim, abre aspas: a história de Reinhard Bonk é um exemplo brilhante do que Deus pode fazer com um homem inteiramente consagrado a Ele. E aquilo ficou latejando no meu coração, na minha mente. A história de Reinhard Bonk, a história de Mike, a história de Wanda, a história de Alames, a história de Marcelo, a história de Charles, a história de Pedro, a história de Lívia, a história de Júlia, é o resultado do que Deus pode fazer a partir de um homem, uma mulher, que sejam inteiramente consagrados a Ele. Eu quero ouvir uma narração como esta, não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Um homem inteiramente consagrado a mim. Um homem dedicado ao meu serviço. Um homem que se deleita nas minhas palavras. Deus, irmãos, continua fazendo de homens comuns instrumentos extraordinários para o louvor da sua glória, irmãos.
E de igual forma se sucedeu a Elias. Perceba que o texto sequer faz referência à ascendência dele, filho de quem, neto de quem. Não diz se ele tinha sangue de realeza, não diz se ele veio de uma escola renomada de profetas. Só vemos, irmãos, a indicação de uma geografia, de onde ele veio e que, por sinal, era uma área desconhecida. Eu pergunto para você, de onde você veio? Talvez você se veja como inadequado por conta das suas raízes, por conta do lugar de onde você nasceu. Mas, irmãos, Elias, mesmo um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um local desconhecido, foi um homem que Deus usou, foi um homem que Deus habilitou para fazer a sua obra nessa geração, na sua geração. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, para efeitos de citação, está escrito assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Agora mesmo, Deus está localizando onde estão os corações inteiramente dele. Deus não precisa, irmãos, de grandes personalidades. Deus não precisa de um perfil verificado na rede social. Deus não precisa de um sobrenome. Deus não precisa que você seja amigo do dono. Deus não precisa, irmãos. A única coisa que Ele exige, um coração fiel, um coração disponível, a qual Ele possa usar, transformar, lapidar. As limitações, porém, ainda se colocam como obstáculos a muitos de nós. Nós nos vemos incapazes, teimamos em nos ver no aspecto meramente natural. Quem somos, de onde viemos, quem são os nossos pais, por exemplo. E nisso muitos de nós nos confiamos, nos apoiamos. Por isso a gente vive uma vida medíocre e mediana. Porque a gente só se vê no aspecto natural. Mas o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: a ninguém mais enxergamos segundo a carne. Agora enxergamos segundo o Espírito. Eu não sei qual é a primeira via da sua identidade, mas a segunda via dela está escrito Filho de Deus. Independente de quem tenham sido os seus pais, independente da patente, do cargo que você tenha socialmente falando, independente de quanto tenha na sua conta, de qual é o carro que está na sua garagem, e se tem o carro lá, independente disso, Deus está procurando corações disponíveis. E sabe, se você está fazendo apenas o que você pode fazer com os seus próprios recursos, com as suas próprias habilidades, eu lamento dizer, mas é provável que você ainda não tenha encontrado a vontade de Deus para a sua vida. Porque, irmãos, a visão de Deus não raramente está além das nossas condições naturais. Está além do que nós achamos que somos. Está além do que nós achamos que temos. A visão de Deus para nós está sempre além das nossas contas, dos nossos cálculos, dos nossos achismos, das nossas opiniões. O propósito disso, irmãos, não é para que naquele dia nos ensoberbeçamos dizendo, vejam o que eu fiz. Não, irmãos, é para que naquela hora, naquele dia, quando testemunharmos do Senhor na nossa casa, dentre os nossos, dentre os conhecidos, é que nós digamos assim, vejam o que Deus fez. Só podia ter sido Deus. Deus não divide a sua glória, irmãos, com ninguém. E na verdade, quanto mais conhecemos a Deus, isso deve ser mesmo, irmãos, uma constante na vida de todo servo. Quanto mais se conhece a Deus, quanto mais vida de Deus nós temos, mais humildes nos tornaremos.
pode parar para perceber, irmãos. E não olhe segundo a perspectiva deste mundo, porque tem muita gente que se acha usado por Deus, espiritual, mas começa a se envaidecer, mas começa a se ensoberbecer, a se achar superior e melhor. Não tem cheiro da presença ali, não tem cheiro da influência do Espírito ali. É apenas alguém ensimesmado. Veja, irmãos, a referência que temos no nosso ministério, o apóstolo Guto, irmãos. É o apóstolo. É aquele que está presidindo esta obra. Mais de 500 congregações, e eu não conhecia ainda nessa terra um homem tão humilde. Um homem que seria facilmente ignorado numa multidão. Nós precisamos ser semelhantes, irmãos, a Cristo Jesus. Ele diz, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Ora, se Deus na terra foi humilde, quem é você? Quem sou eu? Para acharmos que somos alguma coisa, sem Ele, irmãos, não somos nada. Mas sabe, queridos, alguns ainda estão acorrentados pelos traumas do passado, pelas feridas abertas, decisões ruins que tomaram, fracassos que viveram. Isso tem mantido muitos reféns da mediocridade, limitando o agir de Deus. Eu queria vos lembrar aqui, irmãos, que em Cristo, já não há mais condenação. Essas correntes se quebraram, irmãos. As amarras também. Em Cristo tudo novo se fez. Por isso escute agora mesmo pelo Espírito. Se o diabo insiste em mostrar a desgraça do seu passado, lembre a ele do futuro glorioso que você tem em Cristo. Lembre a ele das promessas de Deus ao nosso respeito. Lembre a ele que Deus é fiel para fazê-las cumprir nas nossas vidas. Lembre a ele que o passado ficou no mar do esquecimento. Lembre a ele que você é uma nova criatura. E depois olhe na cara dele e diga, ha, ha, ha. Perdeu, diabo velho. Porque a misericórdia triunfou sobre o juízo, irmãos. Porque Deus não rejeitou corações contritos. Porque Ele nos fez novos. De novo, não aceite menos que isso para você. Você é uma bênção, você é próspero, você é redimido, você é amado, você é perdoado, você é curado. Isso é o que Deus diz ao seu respeito. E o que Deus diz vale mais do que o que você acha. Vale mais do que as pessoas disseram. O que Deus diz e ponto final. O que Deus diz e ponto final. Quem está comigo? Volte a confiar no Senhor, volte a depender da sua graça. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho aprendido isso. Que as minhas limitações não podem limitar a Deus. As suas limitações não podem limitar a Deus. O problema é que a gente quer ajudar Deus a nos ajudar. A gente quer dar um jeitinho. A gente quer fazer que nem aquela mulher fez. Marido, faz o seguinte. Toma para ti a tua serva. Só assim a promessa de Deus se cumprirá na tua vida. Afinal de contas, nós já somos velhos de dias. Isso é o que acontece quando a gente quer ajudar Deus a nos ajudar. Porque a gente pensa que as nossas limitações impedem Deus de agir. Desconhecemos o fato de que Ele é Deus e não homem. Esquecemos de que agindo Deus, nada, ninguém, coisa alguma, pode impedir, irmãos. Não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. E muitas vezes no afã de ajudar Deus, a gente acaba atrapalhando.
Por isso, descanse no que Deus falou. Descanse na palavra. Confesse a palavra. Haja em conformidade a ela e assista o mover de Deus na sua vida. Diga: é apesar de mim. Mas não é, irmãos, simplesmente apesar de nós, é também através de nós. Olha só que gracioso. Elias começa o seu ministério saindo do nada, saindo do anonimato e chega ao palácio do rei. Diga: uau! Mas chegando lá, sabe o que acontece? A palavra que Elias tinha no coração e na boca não era uma palavra de afago, era uma palavra de juízo. Foi o que acabamos de ler. Não era uma palavra de consolo, era o julgamento de Deus para a perversidade daquele reino, daquele povo. Isso me mostra, irmãos, que Elias, ele estava muito mais preocupado em agradar a Deus do que agradar os homens. Isso me mostra que Elias mudou de lugar, mas não mudou de coração. O seu coração manteve-se prostrado diante de Deus. Não se envergonhou do Senhor, continuou firme nas mesmas verdades. Elias estava mais interessado em ser fiel do que em ser popular. A pergunta é: e nós, irmãos? No nosso trabalho, na nossa rua, queremos o quê, afinal? Sermos populares? Cuidado, porque isso é um risco para o seu testemunho em Deus. Eu não quero ser popular a custo de negar o meu Senhor. Eu não quero ser famoso. Eu não quero ter uma boa reputação diante dos homens a ponto de envergonhar a minha principal audiência. Qual foi a palavra que Deus te deu? Mantenha-se fiel a ela. Aí presta atenção comigo. Elias profetiza que não choveria. Ele profetiza que não cairia orvalho por algum tempo, porque a nação de Israel havia se corrompido, havia se dobrado a Baal. E em nome de Deus, irmãos, Elias está anunciando juízo sobre aquela nação, desacreditando os seus ídolos, desacreditando aquilo que era abominável aos olhos de Deus. O fato de eles terem feito para si esculturas, ídolos cegos, mudos, que não poderiam fazer nada por eles. Mas sabe o que é intrigante? É que quando a gente vai ler no verso, a continuidade dele diz assim, ó: segundo a minha palavra. Elias profere juízo e ele diz: segundo a minha palavra. E ali é mesmo, irmãos, a palavra de Elias, ungido por Deus, inspirado pelo Espírito, mas é a palavra de Elias. Segundo a minha palavra, não vai acontecer isso, até que haja arrependimento. Segundo a minha palavra. Isso mexeu comigo também, sabe por quê, irmãos? Eu fiquei pensando, de onde é que vem tanta convicção? De onde é que vem tanta autoridade? Aí eu fui logo para Tiago, capítulo 5, versículo 17, onde também está descrito um trecho muito pequeno do ministério de Elias. E diz assim: Elias orou com insistência para não chover. E qual foi o resultado? Não choveu, irmãos. Sabe qual é a lição que eu e você temos aqui? É que eu e você só podemos prevalecer no público quando nós prevalecemos no secreto. Elias orava com insistência. Elias batia a porta até que fosse aberta. Elias pedia até receber. Orar com insistência é resultado de uma vida de comunhão, irmãos. Orar com insistência é resultado de constância na presença de Deus. Elias entendeu que toda mudança que Deus queria operar nele, através dele, começava com os joelhos dobrados. E não é diferente conosco, irmãos. Toda mudança que você quer ver, não vai vir do seu intelecto, não vai vir da sua força, não vai vir do seu dinheiro, vai vir dos seus joelhos.
virá da sua vida de oração e comunhão com Deus. Porque eu e você só podemos prevalecer, irmãos, na pregação, se nós prevalecermos na consagração. Mas hoje tem muita gente falando bonito e orando pouco. Mas tem muita gente que arranca aplausos do mundo, mas não arranca aplausos do céu. E hoje a coisa mais fácil do mundo, irmãos, é arrancar um sermão. É falar bonito. O ChatGPT está aí. Agora diga-me, tem autenticidade ali? Tem alma ali? Tem identidade ali? Tem unção ali? Não tem, irmãos. Unção é resultado de consagração. Unção é resultado de consagração. Não há avivamento coletivo, irmão, sem um avivamento pessoal. Não há, irmão, sabe por quê? Porque a vida do ministro é a vida do seu ministério. Não obstante as muitas bolas fora que a gente vê os discípulos darem quando caminhavam com Jesus, ainda ignorante quanto aos desdobramentos da Escritura, as profecias, a ação de Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, a direção do Espírito Santo, uma coisa eles acertaram, e acertaram em cheio. Olhando para Jesus, olhando para a sua vida, para os sinais, para os prodígios, para as maravilhas, certa vez eles se achegaram a Deus, a Jesus, e falaram: ensina-nos a orar. Descobriram o segredo. Diferentemente de Simão, que queria comprar a unção, comprar o dom. Quem lembra disso? Eu quero fazer como vocês fazem. Quanto é que vocês vendem? Mas unção, irmãos, como diria um pastor, que agora me foge o nome, é o seguinte: unção e outros não. Mas você que está em Cristo é ungido, amém? Não se compra unção, abençoado. Transfere para mim aqui, pastor, transfere a tua unção. Não, a unção não é minha, é de Deus. Busca em Deus. Se consagra, dobra os joelhos. Medita de dia e de noite. A unção está no secreto. A unção está na intimidade. A unção está na comunhão, irmãos. E Simão quis comprar a unção. Mas os discípulos aprenderam, a ponto de chegarem a Jesus e não perguntarem: como é que se faz milagre? Como é que se expulsa demônio? Como é que cura enfermos? Eles descobriram que tudo girava em torno de uma coisa. Diga comigo: consagração. Ensina-nos a orar. Uau. Que precioso, irmãos. Ensina-nos a orar. Sabe por quê, queridos? Porque é preciso ser cheio do Espírito para corresponder ao coração de Deus. É preciso ser sensível à voz de Deus para que nós atuemos na sua agenda nessa terra. Não é importante apenas termos boas intenções. Não é importante apenas termos a palavra instalada, decorada na nossa mente. Importante, queridos, é sermos cheios do seu Espírito. E esse enchimento é provocado dia a dia, irmãos. Não é um download que vem e simplesmente acabou, senão é todo dia. Eu sei, você recebeu, se creu, o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Mas enchimento, irmãos, está escrito em Efésios. Como é que se faz? Salmodiando, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, falando entre vós hinos e cânticos, orando. Irmãos, os meios da graça de Deus para todos desejam ser usados por Ele. Começa se enchendo, para depois transbordar. Começa se enchendo, para depois transbordar. Começa se enchendo, para depois
transbordar. Porque assim faremos o que faremos no poder de Deus e não na nossa força. Mas por último, Ele faz apesar de nós, Ele faz através de nós, mas sobretudo, irmãos, Ele faz diga comigo, em mim, em nós. Vai comigo no verso 2 ao verso 4, rapidamente, porque está tendo aqui uma mudança brusca na narrativa do texto. E eu queria chamar a sua e a minha atenção a isso. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Irmãos, apesar de haver ali um traço de água correndo naquele lugar, se você olhar pelo mapa, irmãos, você vai ver uma região árida. Você vai ver uma região deserta. E Deus manda Elias se esconder. Olha que paradoxo, irmãos. Elias sai do nada para o palácio. E aí, uma vez que ele chega ao palácio, cumpre fielmente a sua missão, entrega a palavra. Deus manda Elias para o deserto. Uma mudança brusca acontecendo aqui. Tudo que o pregador menos quer, irmãos. Por quê? Porque a gente tem uma mensagem que salva, que transforma, que muda cenários. Qual é o desejo de um pregador? É pregar para uma multidão. É fazer, irmãos, o maior número de pessoas convertessem dos seus maus caminhos e se dobrarem a Deus. Que mistério é esse, irmãos? Por que Deus está mandando o seu profeta se esconder justo no momento mais necessário da nação de Israel? O que está acontecendo aqui? A gente está diante, irmãos, de uma das lições mais importantes da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nenhum de nós gosta de deserto, é ou não é? Quem gosta de deserto aqui? Nenhum de nós gosta de deserto, irmãos. Não é agradável não, para começar é quente. Muito, mas muito quente. Pior do que o verão em João Pessoa, irmãos. É quente, irmãos. É um lugar de prova, biblicamente falando. Dentro dessa metáfora que se utiliza popularmente, deserto é prova, é confronto, é muitas vezes também humilhação. É onde o melhor de nós será exposto, mas não somente isto. No deserto também o pior será exposto. Mas deixa eu te falar, no deserto que Deus está contigo, quando o pior de você e de mim é exposto, o pior de você e de mim é tratado. O pior de você e de mim é transformado. Porque Deus, irmãos, não quer nos expor, nos constranger. Deus tem o propósito de nos tornar semelhantes a Ele. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando o diabo pensa que venceu, ele perde, irmãos. Até quando a prensa vem, quando o fogo pega, a gente cresce, a gente melhora, a gente se santifica. Não por conta de nós, mas por conta da obra do Espírito Santo. Porque Deus está mais interessado, irmãos, naquilo que eu e você estamos nos tornando, do que naquilo que eu e você estamos fazendo. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Deus valoriza mais caráter do que carisma. Deus valoriza mais motivação do que performance. Deus está mais concentrado, irmãos, em mudar você do que resolver o seu problema. Isso é difícil de ouvir. Porque às vezes estamos passando pelo deserto em agonia. Caldo engrossa. Eu sei, Deus tem livramento para o justo. Tem ou não tem? Mas tem uma coisa que Deus tem. Deus tem plano. De nos aperfeiçoar nele. Deus tem plano de cumprir em nós um propósito. Deus tem plano, irmãos, de nos amadurecer.
Deus tem plano de fazer de mim e de você uma versão mais semelhante a Ele. Não é uma versão melhor de nós mesmos, porque às vezes essa versão ainda é inferior à versão que Deus tem ao nosso respeito. Em 2026 eu vou viver a minha melhor versão. Não, viva a melhor versão de Deus para a sua vida. A todas as versões ela se sobrepõe. Amém? Você está comigo? Então Deus trabalhará em você antes de trabalhar através de você. Ainda que tenhamos uma missão, irmãos, sabe qual é a prioridade do crente nessa terra? Não é fazer a obra de Deus. Pastor, você está construindo tudo isso falando de predicados de um homem a quem Deus usa, um homem que disse eis-me aqui, para chegar nesse momento, no clímax da mensagem, dizer isso. Meus irmãos, a prioridade de um servo de Deus não é fazer a obra de Deus, é conhecer o Deus dessa obra. Ouvimos há pouco tempo aqui, irmãos, desse púlpito, o ser vem antes do fazer. O que Deus está construindo em nós nos habilitará para fazermos muito mais para Ele, para o seu reino, para a sua glória. Eu levei, irmãos, algumas horas para escrever esse sermão. Agora você não sabe quanto tempo Deus leva para operar e para preparar o mensageiro. Quanto tempo Deus leva para nos transformar a sua imagem? Anos. Não são apenas os altos montes que constroem o caráter de Cristo em nós, mas às vezes os vales. E o inimigo que se opõe, o inimigo que se apresenta como nosso adversário, ele se torna o quê? No meio da provação? Nosso funcionário. No sentido de que ali seremos promovidos. Quando ele pensou que ia acabar com a sua e com a minha vida. Irmãos, aquilo ali foi só um degrau para a gente entrar na melhor fase da nossa história. Aonde eu e você fomos envergonhados, haverá dos céus a nosso respeito dupla honra. Fica firme, não para, não para. Continua avançando, continua crescendo, continua fazendo raiva ao diabo, irmãos. Ele não é páreo para mim e para você, porque nós temos o Senhor dos exércitos habitando dentro de nós. Pensa comigo, Deus preparou Moisés por 80 anos para usá-lo em 40. Deus, irmãos, prepara e chama Davi ainda moço, mas começa a reinar apenas com 30. Jesus veio a este mundo com um propósito muito claro, mas começa o seu ministério depois de 30 anos. Escute esse conselho da parte de Deus para você, em nome de Jesus. Quando Deus te falar, não tenha pressa, abençoado, tenha convicção. Não tenha pressa, tenha convicção. Não tenha pressa, tenha convicção. Foi ele que falou, ele se responsabiliza. Mas não aconteceu ainda, mas ele falou e ponto final. Deixa eu te falar, quando você está em concordância com Deus, já está feito. Os seus olhos não viram, as suas mãos não tocaram, você não sentiu e tudo bem com isso, porque você não vive mais pelo que sente. Mas se você está em linha com Deus, se você está concordando com Ele, já está feito. Não vai acontecer, já está feito, já está preparado. Ele só está buscando na terra um coração que seja inteiramente dele. Aí do verso 5 ao 6, para a gente encerrar, Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. Olha só, gente, aqui foi o primeiro iFood da história, chamado iCorvo, ok?
Enfim, piadas pastorais. E ele bebia a água do riacho, irmãos. Olha só. O que é que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que é que Deus está revelando através desse texto? O lugar da minha obediência é o lugar da minha provisão. O lugar da sua obediência é o lugar da sua provisão. Mas por que foi que Deus tirou ele do palácio e mandou para o deserto? O lugar da sua obediência é o lugar da sua provisão. Mas por que foi que Deus me mandou para essa cidade? Parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que nada está ocorrendo na terra. No lugar da sua obediência existe provisão. Por que fez assim? Como vai acontecer? Não se interesse com isso, se interesse com o que Deus disse. Quem disse, irmãos, que Deus não pode fazer do deserto um lugar da sua promoção? Quem disse que Deus não pode fazer do deserto um lugar de conexões divinas? Um lugar de inaugurações na sua vida? Quem disse, irmãos? No plano de Deus existe ampla suficiência. Diga comigo, ampla suficiência. E a prosperidade bíblica vai de encontro a isso. Está em linha com isso. Com o que, pastor? Com o cumprimento do propósito de Deus. Se temos o provedor, temos a provisão. Se temos o provedor, temos a provisão. E o propósito de Deus para nós, irmãos, é o lugar mais seguro que nós encontraremos na terra. Sabe por quê? Porque se é de Deus o propósito, Deus protege você, Deus protege a mim para proteger o propósito. Amém? 3 pessoas entenderam. Deus cuida de tudo, Deus protege, Deus livra, Deus provê, porque ali tem propósito dele. O lugar do propósito de Deus, irmãos, é o lugar mais seguro da terra. É por isso que quando você olha para esse tema e pensa uma oração perigosa, perigoso mesmo, sabe o que é? É viver à toa. Perigoso mesmo, irmãos, é viver qualquer coisa aquém daquilo que Deus propõe para você. Perigoso mesmo é viver inutilmente. Uma vida de arrependimentos, de remorsos, de frustrações. Não é esta vida que Deus tem para nós, irmãos. Definitivamente não é esta vida que Deus preparou para nós. Por isso eu quero mesmo que você seja fortalecido na força do poder de Deus. Existe recompensa na fidelidade, meu irmão. Deus não deve nada a ninguém. Faça a vontade dele e assista o que ele fará por você. Faça o querer dele e assista o que ele fará através de você. Faça o que ele diz e veja o que ele fará em você, dentro de você. Mas ainda assim, irmãos, o motivo de obedecer a ele não é o desejo de obter ganhos com isto. O motivo de obedecermos a Deus, irmãos, é sermos achados nele. É termos nele um lugar de plenitude, satisfação e deleite. E eu garanto, irmãos, não porque eu que estou patrocinando isso, mas porque a palavra é quem diz. E ela é viva e eficaz, ela é inspirada. Se nós nos movermos debaixo da suficiência de Cristo, de nada, absolutamente nada, teremos falta.